Olá a todos, é uma grande alegria ter vocês conosco novamente para darmos sequência a esta série de estudos bíblicos, tendo como base a carta do apóstolo Paulo a Romanos. Hoje, então, acompanharemos o capítulo 4. Mas antes, vamos fazer uma oração? Amado Pai Celestial, graças te damos pelo dia que passou, por todas as bênçãos derramadas sobre nós, por toda a proteção. Pedimos mais uma vez a tua presença, especialmente do teu Santo Espírito, para iluminar as nossas mentes, para termos uma correta compreensão daquilo que estudarmos hoje e para aplicarmos em nossa vida diária. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Romanos 4, que vai falar especialmente sobre o pai da fé. Vejam só, quem é o nosso pai da fé? E aí temos nessa figura a resposta, a figura de Abraão, naquele evento em que ele foi convocado, chamado por Deus para dar prova de sua fé. E poderíamos dizer a maior de todas as provas, sacrificando o seu filho Isaque. Claro que ele não teve que sacrificá-lo. No último instante, Deus falou para ele parar. E no lugar de seu filho foi sacrificado um cordeiro, remetendo especialmente então ao que viria depois ocorrer com Cristo Jesus, o cordeiro puro e perfeito, sem defeito, que foi sacrificado em nosso favor. Mas o que Abraão tem a ver com Romanos? Abraão não está lá no primeiro livro da Bíblia. E aqui nós estamos em uma das cartas paulinas, já no, digamos assim, em termos cronológicos, dos últimos livros da Bíblia. Veremos. Mas antes é bom sempre retomar o que nós vimos até aqui. Nós vimos lá numa introdução, no estudo introdutório, a respeito de Roma, do Império Romano, de todas as questões de perseguição aos cristãos, do imperador Nero. Vimos em Romanos 1, Paulo relatando acerca da injustiça e da impureza dos seres humanos. Em Romanos 2, fazendo um contraponto, colocando o justo juízo de Deus que os pecados humanos, na verdade, merecem. Falando a respeito dos judeus e a lei, aqui já temos então um sinal claro do porquê ele vai falar a respeito de Abraão. Porque grande parte dos cristãos que estavam em Roma eram de origem judaica. E havia sempre uma discussão. Eu sou de origem judaica, eu sou descendente de Abraão, eu sou circuncidado, você não. Quando os cristãos de origem judaica tinham alguma espécie de entrevero com os cristãos de origem não judaica. E aí sempre eles colocavam Abraão como uma figura importante, que eles eram herdeiros de Abraão, que eles eram circuncidados e os outros não. E o apóstolo Paulo vai rebater essa ideia de muitos judeus. No capítulo 3, nós vimos, no último estudo, Paulo respondendo a objeções que poderiam ser feitas. E depois, chegando ao que seria o ápice da carta, o que dá a tônica de toda a carta, a doutrina da justificação pela fé. Somos salvos não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez em nosso favor na cruz. E hoje, então, chegamos ao estudo de Romanos 4, estudaremos a fé de Abraão. Antes de adentrarmos propriamente no capítulo, é importante lembrarmos de quem foi Abraão, como foi a sua vida, os desdobramentos lá de Gênesis. E aqui eu trago para vocês um breve esboço de Gênesis
E os capítulos, digamos assim, mais importantes, todos eles são importantes, mas de uma maneira assim, que remeta à aliança que Deus firmou com Abraão, são exatamente esses capítulos. Em Gênesis 12, então, Abraão é chamado por Deus. Onde Abraão estava, diz o texto bíblico lá em Gênesis 11, que Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, ou seja, um povo que na verdade não adorava a Deus, adorava outros deuses. Então Deus chama Abraão de uma terra estrangeira, de uma terra pagã, para ir até a terra prometida. Essa é a história de Abraão. Ele promete a Abraão que lhe daria a terra prometida. Lá no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus fala para Abraão que a sua descendência seria incontável, maior do que o número de estrelas no céu. E Abraão, diz o texto bíblico, creu. E isso foi imputado para a sua justiça. Lá no capítulo 15 tem essa frase, esse versículo, que depois nós veremos que se repete em Romanos. Porque Abraão foi justificado por Deus? Essa é a pergunta-chave do nosso estudo hoje. E a resposta é exatamente Gênesis 15, 6. Abraão creu no que Deus prometeu para ele, na aliança que Deus firmou com ele, e isso foi imputado para a sua justiça. Em Gênesis 16, há o nascimento de Ismael. Sabemos que teve aquele problema entre Agar e Sara, e Sara, prevendo, humanamente falando, que seria incapaz de dar um filho a Abraão, ela era estéril, ela diz para Abraão se deitar com uma de suas criadas, que é Agar. E Agar então fica grávida e tem Ismael. E lá em Gênesis 17, então, há, por assim dizer, a complementação da aliança. A aliança, em termos visuais, ela é firmada em Gênesis 17. Mas já antes, quando Deus chamou Abraão e quando ele acreditou na promessa de Deus, a aliança já estava firmada entre os dois, entre Deus e Abraão. Mas em Gênesis 17, digamos assim, na linguagem popular, a coisa é colocada entre linhas, é documentada, é o preto no branco. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão quer dizer um pai elevado, um pai excelso. E Abraão significa o pai de uma multidão, o pai de muitas nações. E aí então Deus diz que Abraão precisava ser circuncidado. E tanto Abraão quanto Ismael são circuncidados no mesmo dia. Várias outras coisas ocorrem, mas lá em Gênesis 21, a aliança que já havia sido firmada, que já havia sido documentada, digamos assim, ela ela tem o seu primeiro acontecimento, sua primeira resposta presencial, digamos assim, que se caracteriza, que se concretiza, que é o nascimento de Isaac. E vejam só qual era a idade de Abraão quando Isaac nasceu: 100 anos. E qual era a idade de Sara, a mãe de Isaac? 90 anos. E essa era a dificuldade na aliança que Deus havia firmado com Abrão antes, que depois viria a ser Abraão. Como acreditar que ele poderia ser pai de uma multidão se ele já tinha uma idade avançada, se a sua esposa tinha uma idade avançada e se ela era estéril? E por Abrão ter
acreditado, ele creu e isso foi imputado para a justiça. Esses dados contextuais são importantes de serem relembrados. Eu sei que todos já sabem de modo geral, mas é sempre bom nós relembrarmos, né? Não foi simples que Abraão cresce na promessa de Deus de que ele seria o pai de uma multidão, porque até os seus 85 anos nem Ismael sequer tinha nascido. Então imaginem só. Em Gênesis 22, Deus põe Abraão à prova, exatamente esse evento em que ele pede para que Abraão sacrifique o seu filho, o filho da aliança, Isaac, que Ismael não era o filho da aliança, era filho de Abraão, mas não estava na aliança, nessa aliança firmada. E então, Abraão mais uma vez passa por esse teste de fogo. Por quê? Porque ele acreditava que Deus, que deu o filho a ele, poderia tirá-lo e poderia dar novamente. Porque ele acreditava em todas as promessas de Deus. Certamente não foi algo fácil, não foi algo simples levar o filho para sacrificá-lo. Mas Abraão sabia que Deus poderia devolver a vida a seu filho, poderia ressuscitá-lo, poderia fazer um milagre, assim como fez ao dar o nascimento de Isaac, ao fazer ele vir ao mundo. E aí então, Gênesis 25, Abraão morre aos 175 anos. Esse então é um esboço do relato em Gênesis sobre Abraão. E aí partimos para o texto de Romanos 4, primeiramente 1 a 13, onde nós temos um enfoque na justificação de Abraão, e depois os versículos 14 a 25, vindo com os desdobramentos. Vamos passar então de uma maneira bem sucinta e ficarmos especificamente hoje com o texto bíblico. Vocês vão ver que eu nem sequer coloquei comentários, mas foi de propósito mesmo, para que a gente se focalize no texto bíblico. Muito bem? Seguindo então. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Porém, não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Muito bem, então o apóstolo Paulo traz, ele já estava falando que todos estão no mesmo patamar, que todos são pecadores, não importa se judeus, se não judeus. E ele traz agora o exemplo máximo para os judeus, a figura do pai Abraão. Para muitos, Abraão tinha sido justificado, tinha sido salvo, Deus firmou aliança com Abraão porque ele era um homem bom, porque ele realizou boas obras, porque ele fez o que Deus mandou. O apóstolo Paulo vai rebater isso aqui em Romanos 4. E ele diz: se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Mas o se aqui é condicional e é apenas uma forma retórica de Paulo utilizar. Porque logo depois ele responde dizendo o que diz a Escritura que vocês acreditam, né? Falando para os judeus e citando o Antigo Testamento. Em Gênesis 15:6 está escrito: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Não as suas obras, não a sua obediência, não a sua bondade, mas a sua fé. A sua fé foi atribuída para a sua justiça. Romanos 4 a 6. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Se ele tivesse sido justificado pelas suas obras, na verdade, Deus não estava prestando nenhum favor a Abraão. Pelo contrário, Deus estaria ressarcindo Abraão, pagando o seu salário. Deus teria uma obrigação com Abraão.
Mas não é assim que funciona. Continuando lá no versículo 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E que é o que ocorre com Abraão. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, aquele a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. E aí ele vai citar aqui o salmo que Davi escreveu. Vejam só, Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Davi disse, citando o Salmo 32, versículos 1 e 2, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. O que é ser bem-aventurado, meus amados? Tem uma tradução bíblica que é muito contestada entre pastores, entre teólogos, que diz que bem-aventurado é ser feliz. Alguém que é bem-aventurado certamente é feliz, mas não necessariamente alguém que é feliz é bem-aventurado. E esse é o problema dos sinônimos. Sinônimos, eles nos ajudam a entender, a compreender algumas palavras, mas as palavras não conseguem substituir as outras. Bem-aventurado é bem-aventurado, feliz é feliz. Elas não são a mesma coisa. Bem-aventurado é muito mais do que feliz. Bem-aventurado é alguém que tem a bênção de Deus. É alguém que é amado e estimado por Deus. E Davi diz que quem é bem-aventurado? Quem tem suas transgressões perdoadas. Quem tem seus pecados cobertos. Esses, aliás, são os únicos bem-aventurados. Quem não tem ideia de que seus pecados são perdoados, de que suas transgressões são perdoadas, de que seus pecados são cobertos, não tem ideia do que é a bem-aventurança de Deus. Por isso você, todos os cristãos são muito abençoados, porque são bem-aventurados, porque têm a noção de que são pecadores sim, mas que têm suas transgressões perdoadas, seus pecados cobertos. Romanos 4, 9 a 10. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Pergunta o apóstolo Paulo. Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Essa pergunta aqui é de extrema importância para nós. E agora eu vou retornar naquele breve esboço do relato de Gênesis acerca de Abraão e vocês verão quando Abraão teve a sua fé atribuída para a justiça. Se foi antes ou se foi depois da circuncisão. Vejam lá. Em Gênesis 15, Deus firma uma aliança com Abraão ainda, e diz que a sua fé foi atribuída para a justiça. Ele creu nas promessas que Deus havia feito de que ele seria o pai de muitas nações, de que a sua descendência seria numerosa e incontável. Em Gênesis 17, então, como eu disse antes, há, por assim dizer, o preto no branco, a documentação daquilo que já havia sido firmado antes. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, ele deixa de ser o pai excelso para ser o pai de uma multidão, e aí sim ele é circuncidado. Ou seja, a circuncisão ela é consequência e não causa.
A circuncisão é consequência e não causa da fé. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado, diz o apóstolo Paulo. Então vocês, judeus que se dizem orgulhosos por serem circuncidados, por dizerem que todo mundo tem que ser circuncidado, vão parando por aí, diz o apóstolo Paulo. A circuncisão, ela é um sinal, mas ela não é a fonte da fé. Ela é um sinal exterior, que é importante, que Deus sabia que os seres humanos são seres visuais, são seres que levam a sério o que é exterior, mas que não é determinante, que não é a fonte da fé, que não é a base. É uma consequência e não a causa. Romanos 4, 11 e 12. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Lembrando que a circuncisão, né? Abraão foi circuncidado já adulto, mas de modo geral, depois que foi firmada a aliança, toda criança, todo bebê, menino, ele tem removido o seu prepúcio no 8º dia de vida. E este é o sinal da aliança. Ainda ocorre a circuncisão nos judeus, eles continuam vivenciando esta velha aliança. Como eu disse no estudo passado, infelizmente eles não acreditam que Jesus é o Messias, continuam à espera do Messias e continuam vivendo pela lei da antiga aliança. Após a vinda de Cristo, a circuncisão não é mais necessária e o batismo, por assim dizer, toma o lugar da circuncisão. Ok? Continuando lá no versículo 11. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem. Abraão não é apenas o pai dos judeus. Abraão é o pai de uma multidão. Abraão é o pai de muitas nações. Abraão é o pai daqueles que creem assim como ele. Embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Aqueles que andam nas pisadas da fé, aqueles que seguem os seus passos. Quais são os passos de Abraão? A fé nas promessas de Deus. Deus não havia dito para ele que ele seria pai de uma multidão e ele acreditou? Esses são os passos de Abraão que precisamos seguir. Procurarmos crer nas promessas de Deus. E assim, nós nos tornamos descendentes de Abraão. Não de sangue, especificamente, porque não é o que importa aqui, não é a etnia, não é a circuncisão, mas sim a fé. Acima de tudo, a fé. Ok? Promessa e fé, Romanos 4, 13 a 25, já é a segunda e última parte do nosso estudo. Versículos 13 a 15. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé, conforme vimos no capítulo 3. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. É sempre bom lembrarmos, a lei é importante, a lei não deixa de ter a sua razão de existência, mas ela não salva. A lei mostra como somos pecadores, a lei mostra que nós necessitamos de Cristo, necessitamos da aliança que Deus firmou com Abraão, aliança de que ele, da descendência dele, viria o Salvador da humanidade, que é Cristo Jesus. Romanos 4, 16 e 17. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça,
a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Qual é essa descendência? Lembrando, não apenas judeus, mas todos aqueles que creem, assim como Abraão creu nas promessas de Deus. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Vejam só. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E aqui mais uma vez uma citação de Gênesis 17, 5. Eu constituí por pai de muitas nações, pai de uma multidão, pai de muitas nações. Até porque, se observarmos em números frios, o povo judeu, o povo de Israel, era um povo pequeno. Ainda que eles se tornem uma multidão, se fosse apenas Abraão ser o pai de uma multidão, se referisse apenas aos israelitas, aos hebreus, seria uma multidão assim, não tão grande, sabe? É uma pequena multidão. Mas a forma que Deus colocou para Abraão, firmando a aliança com ele, dizendo que seriam maiores do que o número de estrelas no céu, a sua descendência. Isso remete também a algo muito maior do que um simples povo, o povo de Israel. Romanos 4, 18 e 19. Abraão, esperando contra a esperança, e que seria isso? Veremos lá no final. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Por quê? Porque não foi fácil crer. Não era simples que Abraão cresce no que Deus havia prometido para ele. E aí entra exatamente isso que está dito aqui, que o apóstolo Paulo colocou, esperando contra a esperança. É estranho isso, né? É meio estranho essa frase. Esperando contra a esperança. Digamos assim, é não se deixar levar pelo que você está vendo. É não se deixar levar por aquilo que as pessoas falam. É não se deixar levar por aquilo que você acha que vai acontecer. Mas acreditar naquilo que Deus diz. Acreditar na palavra de Deus. Acreditar nas promessas de Deus. Romanos 4, 20 a 22. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. Não duvidou. E é por isso que Abraão é o pai da fé. Ele não apenas é o pai dos judeus, ele não apenas é o pai dos circuncisos, ele também é o pai de uma multidão, ele também é o pai de muitas nações, ele é o pai dos incircuncisos, mas acima de tudo isso, ele é o pai da fé, porque Abraão não duvidou. E os últimos versículos, Romanos 4, 23 a 25. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação.
lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, porque assim como Abraão creu, nós também cremos. Assim como Abraão é salvo, nós também somos salvos. Abraão não foi salvo porque ele realizou boas obras. Não foi salvo porque ele obedeceu a Deus, inclusive tentando sacrificar, indo sacrificar o seu filho e deixando de sacrificar apenas na última hora, quando Deus não permitiu que ele o fizesse. Abraão foi salvo porque ele sabia que seria o pai de uma multidão e dessa multidão, da sua descendência, viria o Salvador do mundo. Assim como nós cremos que Cristo já veio, ele creu que Cristo viria para pagar pelos nossos pecados, para ressuscitar e para nos salvar. E assim nós somos salvos não por aquilo que fazemos, não pela nossa obediência, não porque nós temos um sangue nobre, mas porque nós cremos e somos justificados pela fé. Muito bem, estamos chegando então ao final desse estudo, resumindo o que vimos hoje. Porque Abraão é o pai das nações, não por conta das nações descenderem dele especificamente, não porque as pessoas foram circuncidadas, não porque foram obedientes como ele obedeceu a Deus, mas porque ele é o pai da fé, porque ele não duvidou. Como Abraão foi salvo, porque ele acreditava que da sua descendência viria o Salvador. Que legado herdamos de Abraão? A fé. Ele não duvidou, ele é o pai da fé. Como o problema da circuncisão pode nos dividir ainda hoje? Talvez nós estejamos muito distantes do contexto judeu. Certamente em algumas cidades, ao longo aí do nosso mundo, do país também, há judeus, há pessoas que fazem circuncisão ainda, mas esse não é um problema para os cristãos hoje, para a igreja hoje. Mas o problema da circuncisão pode ocorrer de maneiras distintas, mas de uma forma semelhante. Por exemplo, quando nós colocamos os nossos sobrenomes acima da nossa fé. Quando nós colocamos a nossa tradição acima da nossa fé. Quando nós colocamos a nossa denominação acima da nossa fé em Cristo, tudo isso pode se tornar uma muleta, pode se tornar um ídolo. Como na verdade era a circuncisão para os judeus. Era muitas vezes um ídolo. Eles deixavam de crer em Deus, deixavam de crer que Deus os salvou para acreditar nas suas obras, para acreditar naquilo que eles haviam feito. Isso não pode ocorrer conosco também nos dias de hoje. O que veremos no próximo estudo, Romanos 5. E o que há em Romanos 5, basicamente duas partes veremos. Como Deus nos garante paz com Ele, a primeira parte. E a segunda, uma comparação entre Adão e Cristo. Muito bem, este foi o nosso estudo de hoje. Finalizaremos com uma oração, a oração da noite de Martinho Lutero. Agradeço-te, meu Pai Celeste, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que bondosamente me guardaste neste dia. E peço-te queiras perdoar-me todos os pecados e injustiças que cometi, e guarda-me misericordiosamente nesta noite, pois confio a mim, meu corpo e minha alma e tudo em tuas mãos. Teu santo anjo esteja comigo, para que o mau adversário não se apodere de mim. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, foi uma satisfação ter vocês conosco mais uma vez. Continuem lendo a carta de Paulo aos Romanos e acompanhando os nossos estudos e cultos. Próximo culto, então, próximo domingo às 10 horas da manhã. Grande abraço a todos e fiquem na paz do nosso Senhor. Valeu!